Olá, eu sou a professora Miriam e nessa aula nós iremos corrigir o PET do primeiro ano do ensino médio, volume 3, semana 3. Este PET essa semana fala sobre função exponencial, tá? Vocês já viram a função linear, a função quadrática e agora a função exponencial. Eu tenho uma aula que eu gravei sobre isso, vou deixar um link depois para vocês terem uma aula introdutória. Mas pegando aqui, né, o que o PET trouxe, a gente tem toda função exponencial, ela é de qual tipo, tá? Consideremos um número A, real positivo, isso aqui é importante, tal que o A seja diferente de 1. O A não pode ser 1. A função exponencial de base A, tá? De R em R, representa f de x igual a A elevado a x. Professora, mas isso é muito complicado. Então, vamos só escrever aqui e abreviar. Toda função, f de x, função exponencial, no meu expoente vai estar a minha variável x, onde eu vou estar alterando para encontrar o correspondente que vai ser o y. Então, nessa função exponencial, o meu A tem que ser diferente de 1. Isso aqui é importante, porque se ele for 1, né? 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então, aqui, ó, se eu fizer aqui o f de 1, né? Se minha base for 1, 1 elevado a 1 milhão vai dar 1. Então, por isso que tem que ser diferente de 1. Então, é uma função que tem as seguintes propriedades. Essas propriedades também são importantes, tá? Onde f é crescente, eu vou ter uma função crescente se o meu A for maior que 1. E eu vou ter uma função decrescente se meu A estiver neste intervalo, olha, maior que 0 e menor que 1. Então, essa posição do A, o valor do A, é que vai me indicar se a minha função vai ser crescente ou não. Se ele for maior que 1, 3, 4, 5, 2, tá? É uma função crescente. Agora, se o A estiver entre 0 e 1, entre 0 e 1, vejam bem, não pode ser 0 e não pode ser 1. A gente não tem o igual aqui. Então, por exemplo, se ele for 0,3, 0,2, 0,5, tá? 0,99, não pode ser 1. O A não pode ser 1. Então, se ele estiver neste intervalo, a minha função vai ser decrescente. Então, se a gente colocar isso numa reta, tá? O que a gente tem? Eu vou ter aqui função maior que 1. Vou abrir maior que 1. Então, ele pode estar nesse intervalo, o valor do A. E também pode ser menor que 1 e maior que 0. Então, o 0 não entra. O A pode estar nesse intervalo. Deixa eu corrigir aqui, vou colocar aqui aberto. Quando essa bolinha, né, tá aberta no 0, significa que o 0 não entra e o 1 também não entra. Então, neste intervalo aqui, ela é decrescente. Para esses valores, ela é decrescente. Para maior que 1, a função é crescente. Vamos ver os exemplos aqui. Eu tenho o A igual a 3. Então, aqui a minha função ela é crescente. O meu A é 0,5, então tá nesse intervalo entre 0 e 1. A igual a 0,5, ela é decrescente. Aqui o meu A é meio. 1 sobre 2, gente, meio é a mesma coisa que 0,5, tá? Então, aqui o meu A
1 sobre 2 é número menor, né? Tá entre 0 e 1. Então, ela é decrescente. E aqui, raiz de 3. Raiz de 3 é um número irracional, tá? Se ele é um número irracional, se nós fizermos a raiz de 3, nós vamos ter o valor de raiz quadrada de 3, né? A gente tem 1,73. 1,73 já é maior que 1. Então, aqui ela é crescente. Bom? Então, aqui só exemplificando, sempre os gráficos da função exponencial, ele vai ficar sempre acima do eixo do x, nunca vai ser negativo, e ela pode ser crescente ou decrescente. E outra coisa, nunca toca o eixo do x, tá? O x, ele vai ficar sempre próximo, ela sempre vai fazer a curva bem próxima do eixo do x, mas não vai tocar o eixo do x. Ela é crescente neste sentido. Então, aqui ela é crescente e ela é decrescente no outro sentido. Aqui ela é decrescente, sempre acima do eixo do x, ok? E outra coisa importante é que ela normalmente ela sempre vai tocar no 1, porque quando eu fizer um x valendo 1, todo número elevado a zero, normalmente, tá? A maioria, todo número elevado a zero vai dar 1. Então, ela sempre vai ter um resultado 1 se meu x for zero, ok? Então, vamos aqui na questão 1. Esboce o gráfico da função y é igual a 5 elevado a x para os valores do intervalo. Olha, eu quero este intervalo. Vamos aprender a fazer leitura de intervalo. Qual intervalo que é? O x tem que ser maior ou igual a menos 2. Olha o igual aqui, então menos 2 entra. E tem que ser menor ou igual a 2. Então, todos os valores para este intervalo, eu vou colocar o x e substituir. Então, como que vai ficar aqui? 5, deixa eu colocar aqui, y vai ser igual a 5 elevado a menos 2. Eu não posso ter negativo. Como que eu tiro o negativo do expoente? Invertendo a base. Eu vou fazer aqui no cantinho. Então, vai ficar 1/5 elevado a 2, que é 1 sobre 25. Tá? Então, o primeiro valor é 1 sobre 25. Segundo, y vai ser igual a 5 elevado a menos 1. Vou tirar o negativo invertendo a base. 1/5 elevado a 1 vai ser igual a 1/5. Então, aqui, nesse intervalo, vamos colocar aqui já os valores. Vai ficar o x valendo menos 2, o x valendo menos 2 e o y, 1 dividido por 25, dá 0,04. Tá vendo? Ele sempre vai ficar pertinho do zero aqui, mas não pode encostar, tá bom? Não vai encostar. O valor de y vai ficar bem pertinho do eixo do x, mas não encosta em x. Aqui, 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Então, aqui vai ficar menos 1 e 0,2. E agora, y vai ser igual a 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui vai ficar x1 e x0 e y1. 5 elevado a 1 vai dar 5. Então, aqui vai ficar 1 e 5.
5 elevado a 2, 2,25. E 5 elevado a 3. Acho que nem precisa aqui, né? 5 elevado a 3. Vai ser 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 3 e 125. Então, a partir daqui, eu já tenho os meus pontos e a gente vai marcando. Esse primeiro, olha pra você ver, menos 2 para x e 0,04. O meu gráfico que ficou com a escala um pouco grande, poderia mostrar isso a vocês. Não encosta, tá? Menos 1 e 0,2. Olha, 0 e 1. Olha aqui o ponto que eu falei com vocês, que cortou no 1. Depois, 1 e 5. 1 e 5. Depois, 2 e 25. Tá? E o ponto 3 está lá em cima, que é com 125. Bom? Questão 2. Na questão 2, eu já esbocei o gráfico aqui e já comecei a tabela, tá? Se eu só corrigir aqui, vou apagar aqui porque a gente não tem esse valor. Então, aqui, nós montamos a tabela direto. Eu não tenho aqui uma função, ele não me deu uma função para me trabalhar. Mas a gente vai montar essa tabela. Como? Vamos entender a questão. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. O que é dobrar? É multiplicar por 2, né? É 2 vezes. Considerando que há 100 bactérias no início da pesquisa, 100 bactérias no início. Então, esse início da pesquisa é o x igual a 0. Então, no momento 0, tem x. Aliás, tem 100 bactérias. Daqui 1 hora, tá? Isso vai dobrar. Então, de 100 vai passar para 200. Então, olha, no início estava 100, passou 1 hora, passou para 200, mais 1 hora dobrou, mais outra hora de 400 foi para 800, de 800 dobrou de novo, foi para 1.600, 1.600 foi para 3.200, de 3.200 foi para 6.400. Gente, aproveitando aqui, a gente está numa pandemia, eu não sei se vocês lembram os gráficos no início, né, de transmissão de Covid, que o vírus, né, é transmitido de forma exponencial. Sempre que falar de maneira exponencial, vocês já vão associando que é uma potência, tá? E que essa potência, ela sendo maior que 0, de grau 2, grau 3, isso que aumenta em muito. Então, toda vez que a gente falar cresceu exponencialmente, cresceu de forma exponencial ou reduziu de forma exponencial, significa que foi uma evolução muito rápida. Você sai de um ponto e sobe imediatamente. Não é uma coisa muito gradativa, igual o gráfico, por exemplo, de uma função linear. O gráfico de uma função linear, deixa eu esboçar aqui para vocês, ele vai crescendo de uma forma gradativa, né? Aqui na função exponencial, não, ele sai de um ponto e cresce exponencialmente, ele sobe quase que de uma vez. Então, sempre que falar de forma exponencial, podem ter certeza que houve um aumento, uma diminuição, uma redução de forma rápida, tá? Então, quando a gente marcar esses pontos, olha, para o x valendo 0, eu vou ter 100. Para o x1, eu vou ter 200. Aqui, eu já coloquei mais ou menos o ponto para vocês, tá? Aqui, ó, eu já fui colocando os pontos. Esse aqui é A, esse aqui é B, este é C, D, E, F. Para o 2, o y é 400. Para o x valendo 3,
vai ser 800, aqui olha, no 3, tá? 1, 2, 3, seria mais ou menos aqui. Vai dar 800, 4, 1.600. Então, se nós fizermos o gráfico e for unindo, a gente vai ter uma curva bem crescente, tá? Então, aqui o importante é a interpretação de vocês, né? Dobra a cada hora e saber por onde vocês começam. Então, para vocês começarem do zero, no início ela tinha 100 e a partir aí de hora em hora vai dobrando, tá? Então, cresce de uma forma exponencial. Questão 3. Ao analisar o efeito de um remédio em uma população de bactérias, verificou-se que a população Y de bactérias, X dias após a exposição do remédio, poderia ser estimada por meio da função. Aqui já te deu essa função. Essa função é uma função do tipo exponencial. Do tipo exponencial. Qual que é a diferença de função exponencial e função do tipo exponencial? É porque eu trabalho com a função exponencial, mas eu tenho um valor que ou multiplica ou divide essa função. Que aqui no caso é esse 8.000. Então, a gente fala que é uma função do tipo exponencial, tá bom? Para a gente trabalhar essa função, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai substituir, a gente vai resolver essa função aqui. Então, eu vou resolver o primeiro, onde eu tenho o x vai ficar lá no expoente. Então, o y vai ser igual a 8.000 vezes 1/4 elevado a zero. Todo número elevado a zero vai dar 1. 8.000 vezes 1 vai dar 8.000. Então, eu vou ter 0 para x e 8.000 para y. Para 1, 8.000 vezes 1/4 elevado a 1. Aqui vai ficar 8.000. 1/4 elevado a 1 é 1/4. A gente pode simplificar. Então, aqui vai dar 2.000. O que está acontecendo? Olha, de 8.000 aqui, eu dividi por 4. Passou para 2.000. Então, aqui vai ficar 0 e 2.000. E aqui, se o x for igual a 2? 8.000 vezes 1/4 elevado a 2. 1/4 elevado a 2 é 1 sobre 16 avos. E 8.000 dividido por 16 vai dar 500. Eu peguei a mesma coisa, vou pegar 2.000 e dividir por 4. Então, aqui ficou 2. Corrigir aqui, gente, ali eu coloquei 1. E 500. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é 1. Substituir na outra. 8.000 vezes 1/4 elevado a 3. 1/4 elevado a 3 vai dar 1 sobre... Eu vou dividir o 500 por 4. Então, aqui vai ficar 3 sobre 123 e 125. E aí, eu vou dividindo, tá? Se eu terminar de fazer isso, aqui, no 4, eu vou ter 8.000 sobre 256, que vai dar 31,25. Então, vai ficar 4 e 31,25. Olha que tá diminuindo. Aqui vai ficar 5 e 8.000 sobre 1.024, que vai dar 7,81. E aqui, com 6, vai ficar 8.000
sobre 4.096, que vai ser aproximadamente, tá, gente? 1,95. E aqui você substitui, fica 1/4 elevado a 4, 1/4 elevado a 5, 1/4 elevado a 6. Então, os meus pontos vão ser este. E quando eu fizer aqui o gráfico, olha só, ela é uma função crescente ou decrescente? Se eu tenho a base 1/4, 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Então, ela está neste intervalo, olha, maior que 0 e menor que 1. Então, essa função é uma função decrescente, vai ser, o esboço dela vai ser dessa forma, tá? Anota aqui como decrescente. O A é igual a 0,25. Então, ela é decrescente. Vamos voltar no anterior. Este aqui é uma função crescente. A gente vê que a cada hora aumenta o número de bactérias, né? Dobra o número de bactérias. E da questão 1 também crescente, porque a minha base é 5. O A é igual a 5, que é maior que 1, e ela é crescente. Ok? Então, com isso, a gente termina a correção da semana 3, do PET 3 do primeiro ano. Abraços e até a próxima.